Que bom que você está curtindo, compartilhando e ligado aqui no 107 Podcast. Nos nossos conteúdos que estão aí na timeline são diversos e a gente continua gravando e disponibilizando aqui para você. Curtiu, gostou? Se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e tem muita coisa aí que você vai com certeza gostar e vai compartilhar. Hoje o nosso podcast é muito legal. A gente estava aqui numa prévia aqui já falando, esse podcast deve durar umas 2 horas, se não mais. Para me dar um help, o nosso grande light designer, Eduardo Salino, o Buda. Bem-vindo. Obrigado, Buda, por ter vindo. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui. É uma figuraça esse Eduardo Salino, eu adoro estar com o Salino, trocando ideia, conversando, falando da vida, das experiências, enfim, aprendendo. O que eu mais faço nesse podcast é aprender. Todo dia eu saio com uma história nova e todo dia que eu revejo alguma coisa do podcast, eu falo, caraca, mas não é? E os nossos convidados aqui do 107 Podcast de hoje é o Maritônio Colau e a Rosa Colau. Quem são eles? O Colau, quem é do ramo de eventos, quem acompanha o 107 Podcast há muito tempo com a gente sabe, né, que eu tenho uma empresa de eventos, e o Colau é um grande parceiro do mundo dos eventos, que dia desse, trocando uma ideia com ele, chegou para mim e falou assim, Ângelo, preciso falar contigo da constelação familiar. Trocamos uma ideia rapidamente, saí da empresa dele, 2 dias depois alguém na rua falando, porque é constelação familiar, porque é constelação familiar. Eu falei, de novo constelação familiar. Mais um tempo depois, ouvi alguém falando de constelação familiar. Fui dar uma pesquisada na internet, falei, o Colau já tinha me falado sobre constelação familiar, quero entender um pouquinho melhor sobre isso. Li mais um pouquinho, alguma coisinha e tal. E aí falei assim, cara, vou chamar a Colau para participar do 107 Podcast, que tem muito assunto interessante para a gente descobrir. Colau, quer participar do 107 Podcast para falar da constelação familiar? Ele, claro! Bem-vindo, Colau, bem-vindo, Rosa. Muito obrigado por terem vindo aqui ao 107 Podcast. Prazer. Olá a todos, aí é um prazer estar aqui no 107 com o Ângelo, com o Salim. É Salim ou Buda? Quem prefere? Fica por seu Então tá bom. Então vou chamar de Buda, porque é mais parecido. Colau, você está há quantos anos no mercado de eventos? De eventos no Rio de Janeiro foi em 83. 83. 40 anos já fazendo eventos. Isso, exato. A empresa do Colau de eventos chama-se Embrason. Embrason Engenharia e Locações Limitada. Cara, é o fera. A gente já tem uma estrada, né? E a estrada ensina a gente a não errar. Mas você não é do Rio, né? Não, eu sou do Rio Grande do Sul, sou natural de Bento Gonçalves, né? A Rosa também é do Sul. Então a gente... Quem fala comigo diz assim, mas tu fala com um sotaque diferente, com uma maneira diferente de falar. Eu digo, é porque eu sou gaúcho, o Rosa é gaúcho e nós dois se reforçamos no gauchês. Todo dia tem, como é que chama? Chimarrão? Só não tem ultimamente porque a gente não está encontrando boa erva, senão tem. Isso, exato. Isso aí. E Rosa? Bom dia, bem-vindo ao 107 Podcast. Obrigada. Bom você ter vindo aqui com a gente. Colau me contou muita história sobre a constelação familiar. Falou assim, cara, eu vou, mas eu tenho que levar a Rosa. E confidencializando uma coisinha que a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravar o podcast. O Colau tem um olhar apaixonado pra Rosa, que é de cair o queixo, mano. Quantos anos de casado? 40? Vamos fazer 40 anos dia 22 de julho. Eu quase tirei uma foto, sabe aquelas fotos que as pessoas postam, tipo, namore alguém que te olha assim? É o Colau olhando pra Rosa aqui quando ela estava contando alguma história sobre a constelação familiar. E eu quero saber o que é constelação familiar, Rosa. Então, constelação familiar é um recurso que nós temos para olhar o que está por trás das nossas dores, dos nossos impedimentos e colocar isso em paz, em ordem. Em outras palavras, é refazer o fluxo do amor nas nossas vidas. Mas quando a gente fala constelação familiar, eu tenho que pegar minha família e fazer um grupo, encontrar algum... Não, você tem que encontrar um constelador que trabalhe com isso, alguém que tenha uma boa formação e que a gente chama de boa formação, alguém que tenha bebido na fonte e que continue nesse caminho. E esse constelador vai te levar, provavelmente vai fazer alguma entrevista pessoal com você
e vai te levar provavelmente para um grupo, onde vão ter pessoas que vão representar o que precisa ser visto, aquilo que está te trazendo aquela dor, que está te sufocando, que você já buscou alguns recursos, mas que aquilo segue ocorrendo na tua vida. Então você tem um probleminha ali mal resolvido. Seja a nível pessoal, seja a nível relacional, seja a nível empresarial, algo que está te impedindo de alcançar aquilo que você busca. Uhum. É isso. A definição para a constelação familiar é um conjunto de pessoas que se reúnem para buscar o equilíbrio, pode ser isso? Para buscar o caminho? A constelação ela pode ser feita. Hellinger nos trouxe a constelação e é como a gente trabalha, é baseado em todo o ensinamento dele. É você, o constelador e alguns representantes, pessoas que estão ali ou que fazem parte da equipe do constelador ou que estão ali também olhando algumas questões suas. E essas pessoas vão ser chamadas, ou você vai escolher, ou o constelador vai designar, vai convidar alguém, e elas vão entrar no que a gente chama de campo, que são informações inconscientes que estão ali presentes. Uhum. Então, digamos que você tenha uma questão, como o Maritone trouxe no início, de financeiro na tua empresa. Você é um bom profissional, você tem os melhores equipamentos, você tem uma equipe super treinada, você é uma pessoa do bem e o teu negócio não deslancha. Uhum. Então, você quer olhar para isso. Você fala, cara, eu tenho tudo, por que que não vai? Aí você vai buscar um constelador e esse conjunto de informações que estão ali querendo ser vistas vão aparecer durante a constelação. Esse evento, esse encontro é presencial em grupo? Presencial, mas nós também trabalhamos online. A gente tem um grupo que acontece às quartas-feiras, às 18 horas, toda semana, e onde as pessoas podem trazer as suas questões. Esse é um grupo basicamente vivencial. Uhum. Só que existem aquelas questões que online não se consegue atingir a profundidade necessária. Uhum. Então, a gente tem os grupos presenciais, que acontecem a cada 2 meses. Entendi. E quando surgem as dores, como a pessoa reconhece uma dor? O que é uma dor? Você sente alguma dor, Salinha? Várias. Essas dores, elas podem ser físicas, você pode ter uma doença, elas podem ser de relacionamentos, que você nunca dá certo num relacionamento e você quer muito dar certo. Podem ser financeiras, pode ser que você nunca consiga o emprego que você deseja, e pode ser que esteja tudo em paz na tua vida, tudo em ordem, mas tem algo faltando. Tem algo que você não... Uma insatisfação. Uma insatisfação, um medo, uma história que se repete várias vezes na tua vida, né? Então, isso tudo são dores. Só que muita gente não sabe que tem essa dor. Convive com aquele negócio achando que a vida é isso. Exatamente. Antigamente as pessoas falavam muito disso, né? É assim mesmo. Tá sofrendo, é assim mesmo. Faz parte. Faz parte. Faz parte do aprendizado. Salino, como é que você lida com as suas dores? Você conhecia a constelação familiar? Tem algum? Aproveita que a gente está fazendo uma constelação aqui ao vivo para a galera. Eu conheci constelação familiar no Vale do Matutu, eu tenho uns 10 anos mais ou menos, aí conheci uma consteladora de São Paulo, e aí me chamaram para ser representante. Que assim, quando a pessoa vai ser constelada, tem uma galera que está ali para dar o suporte, para fazer os papéis. Às vezes você sabe quem você está fazendo e às vezes você não sabe e não faz diferença. Porque a minha experiência foi assim, estava lá, caí de paraquedas, não sabia nada. Estou lá. Aí eu falei assim, você pode representar, sei lá, meu pai, meu irmão, tio, minha mãe.
Aí você vai. Aí quando o constelador abre o campo, acho que é assim que chama, né? Exatamente. E aí eu comecei a sentir coisas físicas do meu corpo. Sim, de chorar. Mas não é cair uma lágrima emocionado que eu ouvi uma música. É chorar de... Assim. E aí fiquei nervosão. Aí, mas eu mesmo assim eu dei passagem, sabe? Tem pessoas que às vezes... Porque que é dar eu confiava passagem, onde eu meu Deus do estava. céu? Então, o que ele está falando é... O Hellinger trouxe postura fenomenológica. Desculpa, vamos só voltar um pouquinho. Bert Bert Hellinger. Hellinger. Opa, quem é esse? Um Esse é o... alemão, Nossa. ele é o responsável pela constelação familiar que trouxe esse conhecimento à luz. Ele foi padre, ele estudou Virginia Satir, ele estudou psicanálise, ele estudou muito. E ele começou a atender pessoas e começou a ver determinados padrões de repetição. E ele começou a ver os resultados daquilo que ele estava trazendo e, enfim, aconteceu a constelação familiar. Ele deixou de ser padre, casou, separou, casou de novo. E hoje Sophie Hellinger, que é a esposa que ele deixou para nós, continua o trabalho dele, né? Em que ano começou? Então ele é contemporâneo. Ele faleceu Se tem faleceu, poucos anos. tem um ano, acho, um ano e pouco. Mais, um pouquinho. E É. ele viveu a Segunda Guerra, ele viveu contemporâneo nosso, né? Isso. E o nosso professor foi várias vezes, teve contato com ele, foi inclusive constelado por ele. E esse conhecimento, ele vem se aprimorando. Ele não é um conhecimento engessado. Ele acompanha a evolução das pessoas, a necessidade. Então, ele começou com um movimento e hoje ele já ampliou muito. Tanto que as constelações estão sendo usadas no judiciário, na medicina, no ramo da educação. Então, é muito vasto. Então, nesse momento pós-pandemia, que as pessoas estão todas meio fora do esquadro, com as cabeças todas tomadas por diversos pensamentos, a constelação familiar pode ser um norte para você buscar o equilíbrio? Sim. Sim. E as pessoas têm buscado? Tem buscado muito. Tem buscado muito, porque existem 3 pilares aonde se apoia o conhecimento sistêmico, que são o que a gente chama de leis sistêmicas, que é a lei do pertencimento, da hierarquia e do equilíbrio. O pertencimento nos diz que tudo aquilo que fez parte, ou todo aquele que um dia fez parte, tem o direito de pertencer. E quando isso não acontece, vou dar um exemplo. Existiu, digamos que na minha história, um familiar que não foi bem visto pelo meu sistema familiar. Então, ele não foi falado, ele foi excluído. E essa exclusão vai gerar uma compensação, porque ficou um lugar em aberto. E alguém do meu sistema vai entrar nesse lugar. E como ele falou, sente no físico aquela dor, aquela emoção, é isso que acontece. O familiar entra e começa a atuar da mesma forma que aquele antepassado que foi excluído. Que loucura. Exatamente. Isso não deixa a pessoa mais baratinada, não? Eu vou fazer uma constelação familiar. Eu tenho aqui os meus fantasmas. Eu não vou sair de lá mais confuso da minha... Assim, eu vou entrar em caminhos que a maioria das pessoas tem, que elas evitam abrir aquelas portas. Né? Isso. Quando eu for fazer uma sessão de constelação, eu vou mexer num lugar que eu sempre evitei. E como é que eu vou lidar? Como é que as pessoas lidam com o que me está mexendo? Porque é refazer o fluxo do amor. E quando você encontra esse fluxo de amor, você simplesmente concorda. E aquilo te dá uma paz, que tudo aquilo que você tinha medo,
você não tem nem você não tem como ter medo. Porque onde tem amor, tem florescimento, né? E a constelação te traz isso. Ela remexe para colocar as coisas no lugar e você seguir. E aí você tira aquela coisa da cabeça. Tira. Bom, então é super indicado. Vou começar a fazer constelação amanhã. Colau, quando que começou a constelação familiar na família de vocês? Então, tudo isso começou quando a gente teve um momento na nossa vida. Nós somos casados há bastante tempo. Tínhamos 3 filhos, né? E houve um acidente e um dos nossos filhos partiu, tá? E aí, embora eu acho que tenha acontecido um grande milagre naquele momento para a gente, porque a gente teve um entendimento inesperado do que é o início e fim da vida, e a gente não sofreu como normalmente as pessoas sofrem. Tanto é que durante o processo todo a gente mais consolava o pessoal do que eles consolavam a gente. Então a gente sempre teve um bom entendimento, mas ficou um buraco. Ficou algo assim, pô, mas por que isso aconteceu? Como é que isso funciona? Tudo mais. E, como eu disse no início, Rosa sempre foi muito buscadora, ela sempre buscou coisas alternativas e eu sempre me recusei. Sempre achei que eu não precisava disso, dessas coisas. E teve essa oportunidade com o professor Hilário Trigo e ela começou a acompanhar as aulas deles, que era online, né? E eu, de vez em quando, ia lá, escutava e comecei a interagir com esses ensinamentos do sistema familiar. Mas aí a Rosa buscava esses ensinamentos em função das... Não. Ela a vida inteira. Eu já sigo um caminho de meditação e alimentação natural há mais de 20 anos. E isso sempre me deu muita base para enfrentar as minhas questões. E eu sempre tive aonde buscar esse aconchego interior, vamos dizer assim, né? E no momento em que aconteceu essa tragédia na nossa vida, o Mariton disse, a gente não sofreu como em geral as pessoas sofrem, não. A gente sofreu Sim. muito, 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 muito. Só que a gente não ficou preso na dor, no sofrimento. Porque eu recebi muito suporte dessa filosofia que eu sigo há muitos anos. Só que, além disso, eu buscava mais, porque não era suficiente aquilo, né? E eu comecei, um dia me surgiu, através de uma mídia social, uma chamada para um videozinho do professor Hilário. E ele, na época, ele era meio desbocado, ele falava meio... E eu falei assim, gostei desse cara. E eu comecei a assistir as aulas dele todos os dias às 5 da manhã. Eu já acordava nesse horário mesmo para fazer minha meditação, né? E eu comecei a comentar com ele no café da manhã, eu passava as aulas tudo para ele. E Maritônio sempre foi de ouvir, e tá bom assim, né? Colau de exatas, tá bom. Exatamente. Só que ele já tinha me acompanhado em outras terapias, em outras coisas, e tinha deixado passar batido. E aí o professor Hilário abriu, para quem não era aluno dele, um presencial. E eu estava em São Paulo, no meu grupo de meditação, mandei uma mensagem para ele, porque a internet lá era péssima. Eu quero ir nesse lugar. Aí ele falou para mim assim, só vê a data certa que eu compro as passagens. Aí eu falei, as passagens que eu acho que ele quer dizer é ida e volta, né? Minha. Mas não, era dele também. E ele foi junto. Então ele já estava ali na encolha, ali, já percebendo que tem coisa interessante. Então, até esse momento, constelação, eu não sabia o que era, não existia. E nem o que o Hilário falava, ele não falava em constelação, ele falava no ensinamento sistêmico, que são essa questão da ordem, do pertencimento, do equilíbrio, né? E aí fui levado a ir junto.
E aí a gente foi. E a nossa filha, que morava em São Paulo, tinha a vida dela, no mesmo dia, fala assim, mãe, tu viu o professor Hilário abriu um presencial? Eu falei, eu sei, eu vou. Ela disse, eu quero ir também. Então, vocês já tinham feito ou não constelação? Nunca. E aí você foi a família toda e a família fez? Sim. E aí a gente chegou lá e todo aquele movimento, um belo dia a gente estava lá quietinho e o professor Hilário olhou para minha filha e falou assim, tal coisa, começou a constelação e apareceu a questão do falecimento do Giovanni. Uhum. E a gente não tinha falado nada com ninguém. E ele não falou, foi o Giovanni. Ele falou, quem faleceu recentemente, tem mais alguém aí. Nossa, que doideira. E foi muito bonito, porque nós não tínhamos nunca falado nada com ninguém, né? E a partir daí a gente começou a trabalhar toda essa questão. E aí é uma cachoeira de questões, né, que vão acontecendo. E a gente vai podendo olhar para as nossas relações com os nossos pais, com os nossos trabalhos. E aí a coisa começou a caminhar o casal, a família, no processo de fazer várias sessões de constelação. Aí logo em seguida foi a nossa outra filha. A gente comentando com ela de como foi e tudo mais. Ela disse, eu quero ir também, pai e mãe. E ela estava num momento de uma dificuldade no relacionamento de casal. Uhum. A sua filha, na vida dela, ela estava num momento difícil no relacionamento com o casal. Exatamente. E ela foi para buscar... E ela foi para lá e hoje ela vive um relacionamento lindo. Isso é interessante, porque depois da pandemia, o que tem de gente aí reclamando que o fulano... mas convive com fulano há séculos e agora que... Ou a fulana reclama, ou o fulano... Como é que funciona? Também conta para nós que as pessoas precisam melhorar os relacionamentos. Não é possível, porque assim, uma coisa que eu não entendo. Como é que a pessoa vive durante tantos anos com alguém e daqui a pouquinho parece que aquela pessoa vira um desconhecido a ponto de... Eu conheço alguns casos da pessoa assim, eu odeio o fulano. Pô, mas não é possível, você beijava aquela boca, você chamava de meu amor... Explica para nós como é que a gente resolve isso. Então, normalmente a gente se relaciona não com a pessoa, mas com a imagem que a gente tem da pessoa. Sim. E quando a gente se relaciona com a imagem, a gente perde a pessoa. Peraí. Geralmente a gente relaciona com uma imagem que a gente forma da pessoa. Por exemplo, nós somos casados há muitos anos. A tendência dos casais é dizer, eu conheço fulano, eu já sei como é que ele vai agir. Ele vai fazer tal e tal coisa, tal coisa, tal coisa. Então, eu estou falando de uma imagem que eu construí da pessoa dele. Sim. E aí eu estou perdendo a pessoa dele. Porque ninguém é exatamente a imagem que o outro construiu de si. Na pandemia, as máscaras caíram. As pessoas tiveram que lidar com as pessoas reais. 24 horas por dia durante 3 anos quase. Entende? Com todos os defeitos, que são inúmeros. E dependendo do tempo que já tiver de convivência, os defeitos afloram mais do que todas as qualidades, né? É o que a gente chama de empilhamento, né? Sabe? Aí crescendo a pilha de insatisfação, de coisas. E o que eu acho fundamental nisso tudo é que as pessoas não têm o que a gente chama de um espaço seguro para conversar. O casal. O que é o espaço seguro? Para mim, é aquele espaço onde eu sento com Rosa, eu consigo passar a ela o meu sentimento, ela consegue passar a mim o meu sentimento e eu não sou reativo. Mas a famosa DR... A DR é quando... a DR vai mais para um lado de briga mesmo. Isso aí não. Isso é um fato de expor e o outro está aberto a aceitar e entender. E não ficar no seu posicionamento. Entendi. Entendeu? Então, se eu consigo... Por exemplo, eu várias vezes tive questões com Rosa, no qual eu não fui capaz
de falar o meu verdadeiro sentimento. Por quê? Contornava para poder... Isso, por medo, por uma imagem que eu tinha criado dela, tudo mais, eu não me expunha. Tá? E muitas vezes ela vinha falar comigo, eu levava aquilo pro pessoal e já era reativo. Exatamente. E isso minava a relação. Com certeza, é isso que acontece. Isso mina a Então, esse coisinho vai enchendo. Tipo assim, tu deixou a toalha molhada em cima da cama. Vixe. Tá? Aí, Fazer bolinha de meia. Isso. Tá? Então, aquelas reclamações, aquelas coisas vão crescendo, até o ponto que tu começa a odiar a pessoa. Tá? E, não consigo mais viver com isso. Só que... Você deixou acumular. Exatamente. Tu não chegou a entender o ponto de vista dela, por que ela está falando aquilo, o que seria bom para ela. Tá? E um dos primeiros sinais quando essas relações começam a ficar difíceis é que a outra pessoa já não reage mais, né? Já não... Quer dizer, eu tô dando uma opinião assim, eu acredito que seja por aí, assim, porque no começo de um relacionamento, que você está convivendo com alguém, você está sempre, não sei o que, não. Depois de um certo tempo, a pessoa já não fala mais, ou faz uma crítica ou um comentário, ou um elogio, já não fala, já deixa, parece que já virou um relacionamento, então... Móveis e utensílios da casa. Já paga até IPTU. Isso é o meio do caminho para o negócio desandar? O afastamento é o princípio do fim, né? Que a gente diz. Mas é possível voltar. Com certeza. Sem dúvida. É o que o Hellinger nos trouxe. De novo, o Hellinger. Ele nos trouxe o amor à segunda vista. O amor à primeira vista, ele te junta com o teu parceiro, com a tua parceira. Mas é o amor à segunda vista que te mantém junto. Ou seja, tu olhar para aquela pessoa todos os dias e ver uma nova pessoa. Agora é que eu entendi. Quando a gente começou a fazer o podcast, a gente vai voltar nesse assunto. Quando a gente começou o podcast, se você tiver vindo só esse trechinho no meio do conteúdo, a Rosa falava, e a gente ainda estava preparando para colar o olhar, assim, daquele olhar apaixonado. Assim, gente, o cara tem 40 anos nessa paixão toda. É o amor à segunda vista. Exatamente. A gente já teve nossas crises e bem profundas. Bem profundas. E ainda deve acontecer esses momentos que vocês chegam em... Aí vem o espaço seguro. Então, no qual a gente... Onde eu posso ser vulnerável, onde ele pode ser vulnerável, onde a gente entende que nada é pessoal, não é pessoal, não é contra ele, sou eu com as minhas necessidades. É o que a gente chama de a pérola do outro. Ô Rosa, então, estou adorando esse papo, que dia desse alguém chegou para mim e falou assim, mas fulano não aproxima mais, os homens não aproximam mais das mulheres. Aí eu sentei um dia para tomar estava tomando uma cerveja com os amigos. Participa aí, Salino. Eu estou ouvindo. Aí me ocorreu o seguinte, não sei se eu vou ser claro na minha explicação, mas assim, de um tempo para cá, as pessoas chegam e falam assim, a pessoa precisa me entender do jeito que eu sou. Né? Eu sou assim, eu sou o Ângelo assim, então eu tenho que ser assim. E a Rosa é assim, e eu tenho que entender, então eu tenho que aceitar a Rosa do jeito que ela é. Só que existem as diferenças. Só que essas diferenças, ao invés de elas... Antigamente você falava, você vai se ajustando para poder formar um relacionamento. Só que a impressão que eu tenho é que você tem que resguardar das suas opiniões, você das suas, e a gente nunca consegue mais... não consegue mais se interagir. Ou, entre nós dois... Eu primeiro, então é melhor a gente se afastar e ao invés de ir para o cantinho do espaço seguro e dialogar para tentar resolver essas diferenças. As pessoas estão mais impacientes com as outras. Entre nós dois, melhor eu primeiro, então a gente não serve para estar juntos? Individualistas, autocentradas. As pessoas estão muito impacientes. Muito. E nós perdemos uma grande parte da nossa humanidade, que é olhar para o outro como um espelho de si mesmo. Perfeito. Perfeito. É isso que eu percebo. Individualistas, impacientes, indelicadas, pensando primeiro no meu umbigo. Lógico que você tem que pensar no seu umbigo, mas assim, sempre eu tenho percebido muito assim, do primeiro eu.
Perfeito. E se você vai... Mas assim, vá para um viver- espaço seguro um pouquinho. Exatamente. Onde eu posso ser a pessoa que eu estou, porque ninguém é. A pessoa fala assim, o Maritone muitas vezes me diz, mas eu sou assim. Não, você não é assim, você está assim. Uhum. E muitas vezes você está repetindo um padrão aprendido. O meu pai era assim, e você constrói uma crença interna de que eu só Que vou dar você é. certo se eu for assim, Uhum. né? E quando a gente começa a perceber que Que você é formado por rótulos. exatamente, e que nós temos uma essência divina, uma essência que é puro amor. Só que a gente se afasta disso. E aí que os problemas começam a surgir na nossa jornada, né? E quando tu dizes aceitar, a gente aprende nessa visão sistêmica que quando eu digo eu te aceito, eu estou me colocando acima de você. Sim. Então, eu concordo que você seja assim, eu concordo. Muitas pessoas chegam para a gente e falam assim, minha mãe é narcisista. O meu pai é um abusador, porque fez guerra psicológica com a gente a vida inteira. Não, gente, não é por aí. Eu tenho que aceitar isso aí? Não. Você tem que olhar e você tem que concordar que ele escolheu essa jornada e você não precisa seguir. Então, quando eu concordo, eu dou ao outro a liberdade de ser como é e a mim de escolher seguir outro caminho. Uhum. Então, aí que a gente diferencia a aceitação da concordância. Uma coisa que eu vejo, assim, eu tô com 50 e esse tipo de coisa, de cuidado, assim, se a gente tivesse tido mais cedo, eu agora com 50 faço psicanálise para curar minha criança interior, que já poderia ter sido visto só lá atrás, né? Sim. A constelação e também outras formas Sim. de se equilibrar e de se harmonizar, mas eu vejo que nessas novas gerações, assim, primeiro que eu acho que esse pessoal novo que está chegando, eles têm um software mais atualizado. Assim. Muito mais. Muito Questões mais. que a gente batalhava, para eles já são muito mais naturais e tal. E a gente tendo essas opções de cuidado mais cedo, porque eu sou filho de uma geração de pais que achavam que a terapia era uma bobagem. Sim. E agora eu estou fazendo terapia. E eles não fizeram. E uma outra coisa que eu vejo, que também eu vejo muito na constelação, é que a gente fica vendo pai e mãe como pai e mãe. Mas se a gente se bota no lugar de um homem e uma mulher, Sim. que tem uma família, que tem seus traumas, que tem seus grilos, seus problemas. e que alguns têm ferramentas para se procurar ajuda, e tem outros que não têm. Outros, e a grande maioria sequer não tem consciência de que não tem consciência. Uhum. Exatamente. Então, é isso que tu estás falando. A gente denota e vê muito, por exemplo, num relacionamento de casal. Tem lá o esposo, a esposa e os filhos. Surge uma intriga entre o esposo e a esposa, é o homem e a mulher, e eles têm que resolver aquele conflito, mas não acontece isso. O que acontece? Eles botam os filhos no meio. Normalmente, um deles puxa o filho para ser defensor da sua causa, o outro puxa também. E quem está sofrendo com isso tudo? É o terceiro, é o filho. Isso aí está gerando nele um grande problema para a vida futura dele. E ninguém enxerga isso. Uhum. Numa separação, o ideal é não separar. Tem caminhos para tentar não separar. Tem vezes que não tem como evitar. Tá? Mas quem sofre mais é o filho, porque o filho ele acaba sendo o pivô de defesa para um e outro. A bengala que um e outro querem assumir e dizer, eu tenho razão. Não, eu tenho razão. Fiz isso por causa disso, fiz isso por causa daquilo. E aí o filho acaba sofrendo. Né? E não tem a convergência direta entre um e outro. Que nem tu estás falando. Só um homem e uma mulher que tem que se conversar. Tem que se entender. E a constelação, o constelado pode ser qualquer pessoa de qualquer idade, em qualquer momento? Isso é relativo. O constelado tem que ser aquele que quer resolver uma situação na sua vida.
Por exemplo, no caso que eu falei antes, a minha mãe é narcisista. Eu quero constelar ela para ela parar de ser narcisista e me deixar viver a minha vida. Você não vai fazer isso. Não consegue. Nenhum constelador vai fazer isso. Porque você pode constelar a sua questão. Não, o que eu estou dizendo eu tenho 15 anos de idade. Só que eu já tenho traumas ou problemas aqui na minha cabecinha que eu gostaria de achar caminhos. Você pode. Você já tenha sido aquele caso lá da amamentação. Nasceu a mãe, um caso que você contou assim, você já vai trazendo desde a tenra infância, acumulando problemas. E aí, sei lá, com 15 anos você desperta, você está lá vendo o conteúdo agora, assim, nossa, eu assisti isso, ou eu vi isso, eu queria resolver. Se a pessoa tem consciência do que ela quer e consciência do sofrimento dela que ela quer, não tem idade. E a constelação tem que partir da pessoa. Não adianta levar o filho obrigado. Que Não, exatamente. De jeito nenhum. Então, assim, é isso que eu quero dizer. O filho de 15 anos quer resolver, ele vai com os pais fazer uma constelação. Pode ir sozinho. Vai. Pode sozinho também. Só. Isso depende de constelador para constelador. Mas nada impediria, por exemplo, se o Hellinger recebesse um adolescente com uma questão que ele quisesse olhar para isso, com certeza ele avaliaria, porque a gente sempre antes de aceitar constelar alguém, a gente verifica se o campo daquela pessoa permite que a gente olhe essa questão, né? Porque se a pessoa quer constelar por curiosidade, vamos dizer assim, o campo dela, quando a gente coloca um representante para permissão, ele vai se virar para trás e vai embora. Não vai ter essa permissão. Então, o constelador, ele está sempre na postura fenomenológica, que a gente chama. Ele está sem intenção. Por exemplo, eu vejo que você está sofrendo, eu quero te tirar desse sofrimento. Não, o constelador não faz isso. Ele está sem intenção, sem julgamento, sem medo, sem amor, sem compaixão. Ele está neutro. Disponível ao inesperado. Disponível para o que precisa ser visto naquele momento. Então, isso é a postura fenomenológica. Então, eu recebo um adolescente com um trauma, a gente vai avaliar. Porque se esse trauma for muito profundo e for trazer o que vai ser mostrado, vai trazer consequências ainda piores, eu não vou trabalhar isso. A não ser que os pais estejam presentes, ou pelo menos a mãe. Né? Mas o constelador, ele tem uma formação... Tem uma formação. Que tem um período de... A gente passa... a nossa primeira formação foram 2 anos trabalhando a nós mesmos, depois aprendendo a nos aprofundarmos no conhecimento. Você, aprendendo a nós mesmos, você está falando você e Colau? Não, individual. Individualmente. Sim, o casal, cada um no seu cantinho. Isso, cada um. Refletindo e sobre absorvendo. As minhas questões pessoais, né? Cada um cuida de si. E 2 anos entrando em contato com as minhas dores, vamos dizer assim, as minhas dificuldades. Tendo consciência dos seus perrengues. Exatamente. Depois, 2 anos estudando, me formando. E agora eu entrei numa segunda formação que é na Escola Hellinger, aqui, nos representantes aqui no Brasil. E vem professores da Alemanha, vem a Sophie Hellinger. E fora isso, sempre a gente está estudando. A gente não acaba de... É no Rio de Janeiro essa escola? Não, São Paulo. São Paulo. São Paulo. E qualquer um que queira fazer... A formação pode fazer? Pode fazer. E dura 2 anos a primeira parte? 1 ano e meio. Aí a gente tem todo mesmo procedimento de uma faculdade comum. A gente tem o TCC, a gente tem que apresentar, a gente tem as vivências que a gente é obrigado a constelar sob a tutela dos nossos mentores, né? Então,
é um caminho bonito, muito Durante bonito. a formação, a turma, um vai constelando o outro? Exatamente. Sim, exato. São dinâmicas. Grupos de estudo. Isso. É isso. E é um grupo, assim, qualquer religião, qualquer crença, qualquer... não tem porque uma... você precisa acreditar em algo além de você. Se isso é Buda, se isso é Cristo, se isso é uma estrela, aí é você que define. Então, não é religião. A constelação não tem nada a ver com religião, com crença, com nada. Você acredita que é possível acreditar mais no amor e viver mais o amor? Exatamente. Ai, que bonito que eu falei agora. Você gostou? Caramba, velho. Homem chora muito na... Chora, ri, ganha força. Você ganhou mais força, Colau? Nossa, momentos lá que eu cheguei arrasado e saí super-homem. É mesmo? É, Tá gostando do exatamente. 107 Podcast? Tem super-homem aqui também. Se estiver gostando do nosso conteúdo, compartilhe com seus amigos, mande aí um envie, se inscreva no canal, manda pro WhatsApp, pro Instagram, esse tema sobre constelação familiar, que é uma forma que você pode nos recompensar do nosso trabalho aqui, compartilhando com outras pessoas esse tema super interessante que é viver mais o amor. Falei bonito de novo? Isso. Viver mais o amor e compartilhar seu... Nossa, até arrepiei agora. Porque o mundo está precisando de amor, né? Assim, é tudo perfeito, o que atrapalha é a formatação. Será que o que atrapalha é a formatação que a gente vem herdando? Olha, a superproteção de um filho leva para um caminho de individualismo, de desconexão com o outro. Será? Tá, E continua. isso é o que atrapalha. É eu me sentir desconectado do outro. Será que... Porque assim, né, nesse curto intervalo de tempo da nossa vida, eu tenho aqui meus 40 e 15 anos, o que eu mais escutava era assim, nossa, eu não quero que aconteça com os meus filhos e que aconteceu comigo. Aí Sim. eu vi pais e mães aí se matando para dar aos filhos aquilo que não viveu. Imagina num Brasil que a gente vive, né, de muita gente passando muita dificuldade na vida e tal. Então você faz de tudo para dar para o seu filho aquilo que você não viveu, ou que seu avós viveram. Sim. Só que aí você depara 40 anos depois com uma... Que me perdoem os mais jovens, mas assim... Será que é o mundo ou é o Brasil? Assim, é uma galera que tá... Não quero dizer... pouco tolerante, digamos. É isso. É consequência dessa coisa. Eu não quero que meu filho aconteça com meu filho Sim, que eu vivi. o pai e a mãe superprotetores, em geral é mais a mãe do que o pai, eles colocam o filho numa postura de tomador. Que nós temos 3 posturas com as quais a gente costuma se relacionar. A de tomador, ou seja, eu quero receber, eu quero para mim, eu quero pegar o que você tem para me dar. A da troca, eu te dou se você me der. E a da contribuição. Em geral, hoje em dia, as pessoas estão vivendo muito essa postura do tomador. Elas não estão aqui para contribuir. Uhum. Elas só querem te dar algo se você der algo para elas. E você tem que dar primeiro para depois elas te darem. Se derem. Se derem. Ou elas estão ali para pegar Sugar. tudo que elas puderem e não fazer nada com isso. E o pai superprotetor, a mãe superprotetora, o filho pensa em algo e eles já querem dar, porque eles não querem que o filho sofra. Só que isso vai trazer mais sofrimento. Tem também uma questão que eu queria trazer aqui, que é... Eu vejo muitas casas, famílias que eu vejo, que às vezes o filho é o que toma... É o tomador de decisões. Tomador de decisões, né? Bota os pais no bolso e a constelação ajuda a resolver isso, botar cada um no seu lugar, não é? Exatamente. Aí está inferindo exatamente num dos pilares da sistêmica, que é a questão de ordem. Né? Quem veio antes? Tá? Então, a partir do momento que um filho assuma a posição de pai
e queira cuidar doutrinar os seus pais, ele está invertendo a ordem. E aquilo ali vai causar alguma compensação. E a constelação de uma pessoa assim, se ela for aberta, ela vai enxergar isso e ela vai corrigir. Né? Ela vai conseguir ir para o colo do pai, no colo da mãe, e não querer pegar o pai e a mãe no colo. Lógico que eu hoje tenho meus pais com 90 e poucos anos, tá? Então eu dou muito carinho, dou muita atenção a eles, né? Mas isso não significa que eu tire a liberdade deles, que eu não respeite a opinião deles e tudo mais. Tá? Então, é essa questão que eu estava falando. Tem muitos filhos que tomam o lugar de pai dos pais. Né? Isso aí infere na ordem. Ou então, por exemplo, um irmão mais velho, que o pai morreu, ele assume o lugar do pai da família, mas ele é o irmão. Isso. Não, se ele é o mais velho, tá tudo certo. Tá tudo certo? Não, mas tu diz em relação ao cônjuge que ficou. Sim. Ah, não, aí não. Aí não. Aí não. Aí ele tá fora da ordem. Porque no nosso lugar nós temos força. Fora dele, nenhuma. Me explica melhor. Por exemplo, eu vejo meu pai e minha mãe em conflito, minha mãe sofrendo muito, e eu vou lá de heroína e falo, mãe, deixa que eu resolvo. Se separa do meu pai. Não, eu te garanto. O que eu fiz aí? Eu entrei numa postura de heroína e eu vou acabar de ferrar com o relacionamento deles, porque eu vou estar me enfiando num lugar que eu não tenho força para garantir aquilo para os meus pais. Então, eu como filha, eu posso dizer para os meus pais... Se for caso de agressão, chama a polícia. Exatamente. Mas eu sinto muito pela dor de vocês. Mas eu aqui sou só a filha. Vocês são grandes. Vocês têm tudo para resolver. Por favor, me deixem fora disso. Uhum. Então, aí eu tenho força. Mas e quando a filha tem alguma consciência e tem alguma ferramenta que possa querer ajudar, mas os pais não têm consciência? Aí a coisa não se resolve, porque depende, passa por eles, né? Então, mas a filha, como filha, ela sempre vai ser filha. Por exemplo, ontem, eu comentei com a minha filha, anteontem. Eu nem sei, em julho agora, nós temos esse evento lá em Curitiba para irmos, e eu falei assim, eu nem sei se nós vamos acabar indo, porque a nossa outra filha vem com as crianças e a gente quer estar curtindo. Aí a Marília falou assim, por que vocês não iriam? Eu disse, porque a Renata vem com as crianças e tal e tal. Aí ela falou, o que vem antes? O casal ou os filhos? Aí eu falei, o casal. Ela disse, então... mas ela não perguntou, e o que vem antes? O casal e os netos? Aí complica um pouco. Não, existem momentos em que os netos virão primeiro, mas nesse momento, o casal vem antes. Eu vou para Curitiba. Então, aí foi decidido, né? Uhum. Né? Aí ficou decidido. No nosso lugar, e aquilo foi... Sabe? Porque estava no conflito. Exatamente. Aquela sensação de, nossa, é isso. Então, no nosso lugar é essa aí. É isso. Então, na constelação familiar, os pais conscientes... Quer dizer, os pais conscientes precisam procurar a constelação familiar para ajustar essa dependência que eles mesmos provocaram nos filhos. Sim. 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 E a pessoa interessante que o negócio é quântico, porque a partir do momento que eu vejo, concordo, tenho gratidão e contemplo aquilo, o meu sistema se corrige. Teve casos, tipo assim, eu não falo com minha mãe há não sei quanto tempo, eu estou lá numa constelação e entendo e concordo com o que aconteceu até hoje, daqui a 2 horas a mãe liga para ela, para a pessoa. Uhum. Casos reais, né? Casos reais, completamente. Isso.
Quando você estava falando... Isso não arrepia? Sim, não, Então, você estava isso é falando da campo. coisa quântica. Mas Né? Hoje né, tá muito em voga, né? É tudo quântico e tal. Quem está assistindo o podcast agora lá vai assim, pô, mas eu vivo ouvindo falar de quântico. A constelação familiar passa muito por essa, né? Por essa Isso. questão. Porque o quântico chamam de quântico aquelas coisas que a gente não vê, que a gente não enxerga, não Mas que sente, interferem. mas que a gente sente no corpo da gente. Mas a gente não enxerga, não consegue, eu não consigo pegar, não consigo olhar. Mas quem nunca chegou assim de frente a uma pessoa e teve repulsa? Outro chegou num ambiente, entrou num ambiente, cara, não me senti legal. Não me senti bem. Aquele ambiente carregado. Isso, então, não significa que lá é ruim, que eu sou melhor ou que eu sou pior, que lá é bom. É simplesmente a energia daquilo ali não te fez bem. E aí que vem a questão quântica. A gente não enxergou isso aí, mas a gente começa a perceber. Um belo dia, meu amigo Salino estava aqui no Rio de Janeiro, fazendo seus eventos lá, ganhando seu dinheiro, e ele falou assim, não estou feliz. E a vida era boa. E a vida era Aproxima boa. esse microfone, É isso. senão A minha Colar vida era vai te dar boa, um tudo castigo. certo, tudo certo, mas ficava faltando alguma coisa, tipo um chamado de alma. Aí eu fui buscar. Isso. Assim, eu tive essa possibilidade de ir. As condições eram favoráveis, solteiro, sem filhos. Aí é muito mais fácil do que quem Não, tem sem 3 dúvida. filhos, está pagando transformou a vida, aluguel, né, condomínio. Hein? E transformou sua vida, E né? transformei minha vida e sou feliz assim. Achei o meu equilíbrio. Quer dizer, estou achando ainda. Eu acho que a fui gente, muito por cada um vez lado. mais. Agora estou tentando achar o caminho do meio, digamos Mas as assim. pessoas, em geral, assim, têm essa vontade de fazer o que você fez, mas não faz por medo. Quer sair, né? Não estou bem aqui, mas também não sai. Tá? As pessoas, em geral, querem fazer alguma coisa para mudar a vida ou para ver a vida daquele ponto de vista, mas de outra forma. E não conseguem, por N fatores. Porque a família, porque tem filhos, porque tem a mulher, porque tem um trabalho, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem... E hoje em dia, com a tecnologia, é muito possível de você buscar essa ajuda para suas dores online. Sim, A constelação familiar acontece online também. também. São sessões semanais. O nosso grupo, o Projeto Vivência Sistêmica, tem toda Vida? a Projeto Vivência Sistêmica. Projeto é o Vivência nome do nosso Sistêmica. grupo. Somos 4 pessoas que conduzimos, né? Rosa, a Marília, eu E a Adriana? e a Adriana. A Adriana é psicóloga. Todos os 4 são na formação do Hilário. Nós nos conhecemos lá. Tá? Isso. E a gente recebe as pessoas que querem colocar suas questões e tudo mais toda quarta-feira, de 18 às 19 horas. E como é que as pessoas entram em contato com vocês pelo Instagram? Então, tem o Instagram. Sim. @Projeto Vivência Sistêmica. Na tela do podcast a gente está deixando um QR Code do projeto. Certo. Aí a pessoa só apontinha o celular lá Isso, e então, já vai cair. quem quiser ter o primeiro contato, saber mais, ou seguir nossa página também no Instagram, tem lá muitas vezes espaço onde as pessoas podem perguntar e a gente responde. Né? No meu Instagram, Rosa Colau Oficial, eu disponibilizo lá um WhatsApp onde a pessoa pode se comunicar conosco para saber mais, para vir, experimentar, fazer uma sessão de experiência, né? Ver se tem eco no seu sistema aquilo que a gente traz, né? E depois tem a oportunidade de participar dos presenciais, que aí é a cereja do bolo. Vai? Eu vou sempre, adoro. Então, o nosso próximo agenda aí é 8 de agosto. 8 do 8. Vivência Sistêmica. Projeto Vivência Sistêmica é o nome do nosso grupo. Sistêmica.com.br. A gente chama o Projeto Vivência Sistêmica porque é prática, não é teoria. A gente coloca a teoria, como falou, um pouco dos pilares das leis, das posturas, porque a pessoa tem que conhecer isso, tá? Para começar a entender. Não adianta eu pegar uma pessoa simplesmente ir lá constelar se ela não souber de algumas coisas básicas que são fundamentais, porque
não sei se posso dizer assim, mas é uma mudança de vida que acontece na pessoa. Ela começa a ver com outros olhos a forma que ela vive. Hoje você está muito mais feliz. Você está Sem muito mais dúvida, consciente. Consciente, exatamente. Então, tipo assim, uma vez eu pegava, era reativo, falava sem pensar. Hoje em dia eu já penso antes do que eu vou falar. Por exemplo... E em algumas vezes, que ainda caiu no buraco. Somos humanos, né? Aí a Rosa, colar. Não, sem dúvida. Assim como ele também. Me sinaliza e eu consigo olhar isso sem levar para o pessoal. Sem levar para o pessoal. Né? Fala, olha, tal coisa, assim, assim. Fala, tem razão. Mas, então, o pacote, quando você estava lá em Bagé, é Bagé? Na escadaria da igreja? Não. São Borges. São Borges. Em São Borges? São Borges. Quando você estava lá subindo a escada Não, do clube, para ir pro baile, para festa. Cruzou com a Rosa há 40? Quantos anos? 40 anos. Não, 49. 40 anos de casados. 49. Foi quase, 74. Quase 50. 49 anos de casados, tava lá, existia aquela figurinha lá, bonitinha, lourinha lá, que você fala assim, nossa, e ela olhou e falou assim, nossa, que olhos verdes. Isso. E tal. 49 anos se passaram. As pessoas, né, pregam que as pessoas mudam com o tempo. Né? Com o tempo todo mundo se transforma. Então, com a constelação familiar, você tende a aprender a enxergar além dessa mudança, dessa mutação, porque assim, o colar que você viu lá na escadaria do clube, você viu só a essência. Quando você estava falando lá no comecinho da nossa... Você viu a essência. Aparência, você não a figura, né? A figura, porque você não conhecia nenhum defeito do colar. Ao longo de 40 anos, alguns rótulos foram sendo pregados ali no colar e você foi, não, mas ali por trás daquilo ali tem aquele pivetinho que eu vi lá e ele, mesma coisa. Com a constelação familiar, você aprende, você desenvolve ver através desses rótulos que tem, ou você tenta retirá-los? Ou você aponta para ele, colar, esse rótulo aí que você está tentando me mostrar aí não é você, o verdadeiro colar está por trás disso que você está tentando ser. Porque o verdadeiro colar, ele ainda está descobrindo nele, e eu estou descobrindo junto com ele. E vice-versa. E vice-versa. Porque o verdadeiro colar, ele existiu no primeiro momento de vida dele, é isso? Porque o que nos aproximou foi aquele amor à primeira vista. Foi daqui para lá e de lá para cá. A gente olhou e grudou o olho. E aí a gente foi vivendo a nossa vida, casamos, tivemos os filhos, e chegou um momento que a gente falou, não tem mais nada, acabou. Esgotou. Ficamos 1 ano separados. A gente chegou a separar. Falar, não. Mas não foi aquela separação de briga? Não foi de briga, foi... Cara, não tem mais nada. A gente falava linguagens diferentes, a gente tinha sentimentos diferentes. Se eu falasse, eu estou me sentindo assim, ele podia dizer, isso é coisa da tua cabeça. Ser reativo. Se ele... eu era muito reativo. E a gente chegou a separar. Só que é uma cola que ela não desgruda. A gente voltou. Colas, colau. Colou, grudou. Aí nós nos afastamos e serviu para a gente ver que um fazia diferença na vida do outro. E ele fez um movimento de começar a buscar. E reaproximar. Nós nos reaproximamos. E a partir dali, a gente começou a viver um outro momento, né? Porque até então acontecia conosco o que acontece na vida de 99,9% da população quando tem os filhos, quando tem um trabalho, a gente passa a colocar aquilo em primeiro lugar. Isso. Então, os filhos vinham antes, o trabalho vinha antes, e a gente trabalhava junto. E aí, as coisas saem da casa para a empresa, da empresa para casa. Os filhos no meio dessa história toda. E isso acontece que afasta o casal, né? E a gente seguiu, depois de um tempo, vivendo. E quando entrou a constelação, aí entrou um amor à segunda vista muito mais fundamentado. Vamos voltar depois nesse amor à segunda vista.
né? Então, hoje, a gente vive o melhor momento da nossa vida de casal. A gente vive o melhor momento... Vai ver que é por isso que eu tenho esse olho apaixonado, de vez em quando vê ela. Corações apaixonados. Não é que a gente não tenha questões. Não, exato. Elas continuam chegando. Só que a gente consegue lidar com elas com leveza. Com, ok, ele precisa ser ouvido nesse momento, então eu vou ouvir. E vou... Mas você não guarda. Não dá para guardar. É. Porque Dilui. guardar as coisas dá um trabalho Isso, gigantesco. Porque eu ouço muito disso das pessoas. Ah, mas eu não consigo esquecer. Ah, mas eu sou... Mas como que isso é o chama? teu ego querendo te dominar, gente. Eu sou... Não é? Eu queria perguntar sobre o perdão, porque na constelação tem muito isso, né? Às vezes você tem que perdoar para soltar, para ficar mais leve, para amar e ressignificar e acertar aquele campo que estava meio... E aí, tipo, desorganizado. quando você perdoa, parece que a coisa Então, é assim? O Hellinger, ele fala que o perdão cabe a Deus. Que só Deus pode perdoar. Você tem que aprender a conviver com as consequências dos seus atos. E deixar com o outro o que é dele. E ficar com o que é seu. Porque se a gente Peraí, perdoar... você me a fez gente... mal. Oi? Só voltando aqui rapidinho. Você me fez mal. Aí eu vou e te perdoo. Quem te perdoa é Deus? Você pede perdão a Deus. A mim, você pede que eu olhe e concorde com aquilo que você fez, sem carregar a mim as consequências do que você fez. Entendeu, Salim? Mais ou menos. Quando a gente perdoa, parece que a gente está numa posição superior. Isso. Exatamente. E não estamos. Não estamos. E muitas vezes é o seguinte, vamos falar aqui num caso prático. Um casal, um traiu o outro. Tá? Teve um caso à parte. Aí o outro ficou sabendo. A gente vai continuar porque eu te perdoo. Tá? Esse perdão não existe. Ela concorda com o que aconteceu e deixa ele assumir as consequências daquilo. Ele tem o entendimento do porquê fez, porquê não fez e tudo mais. Porque a palavra perdão aí é mal aplicada. Né? Porque a gente não... Perdoa é Deus. A gente concorda e tem gratidão porque acontece na nossa vida. Você tenta olhar, beleza, vamos seguir em frente, mas assim, não é que eu esteja te perdoando. Exato, porque aquilo não vou ficar retendo isso aqui em mim. Isso. Dar um lugar aquilo no teu coração, dizer, ok, foi assim. E seguir a vida. E entender que aquela traição aconteceu porque houve um espaço entre o casal. Houve uma brecha, uma lacuna que entrou aquilo ali para preencher. Então a culpa não é só de um. Que poderia ser não necessariamente uma pessoa, poderia ser ficar mais horas no trabalho para chegar em casa para Exatamente. É o que a Rosa falou há pouco. A gente com os filhos e com o trabalho, a gente trabalhando no evento, não tem hora, nem lugar, nem dia, nem nada. Então a gente acaba substituindo. Mas isso tudo talvez seja fruto da falta do... Como é que chama esse cantinho lá da discussão lá que você falou? Espaço seguro. O espaço... Talvez seja tudo falta de por isso ter lá no começo definido um espaço seguro. Vamos sentar aqui e vamos começar. Mas geralmente no começo da relação você não monta um espaço seguro porque tudo é amor, sexo e... como é que diz a Rita Lee, né? Então, você não cria um espaço seguro quando deveria já se preocupar com isso. Depois, na hora que você quer criar um espaço seguro, você já está meio virado de ovo para ter um espaço seguro. E para chegar nisso é difícil. Aí você já tem que fazer um outro caminho para poder encontrar isso e chegar a esse olhar apaixonado. Mas é um cultivar diário. Sim. Porque todo dia a gente muda, é diário. É diário. Pois é, mas você tem que ter consciência disso desde o comecinho. Né? Como a gente teve uma época que eu falava muito assim, você só descobre como é ter filho tendo filho, né? Exatamente. Você não vai lá e fazer aprendi a trocar fralda num boneco e vai ser assim. A minha filha uma vez me disse, mãe,
É a primeira vez que eu sou adolescente. Eu disse, é a primeira vez que eu sou mãe de uma adolescente. Então, estamos empatados. Então, vamos descobrir cada um um no seu negocinho. quadrado, vamos ali pro Né? cantinho do relacionamento e vamos conversar Né? sobre isso. Deixa eu fazer uma pergunta. A constelação foi criada pelo padre Bert Hellinger, que é cristão. E vocês falaram agora do quem perdoa é Deus. Uma pessoa que é ateu pode fazer constelação, por exemplo? Boa. Ele não acredita em Deus, no conceito Deus. É. Mas ele acredita que existe uma força que mantém as estrelas Sim. no firmamento e ele aqui embaixo. Aí, Ok. Você é ateu? olha, eu não sou ateu, mas eu mudei muito a minha concepção de Deus, desse homem barbudo que sabe de tudo. Não pode fechar a porta do banheiro porque ele é onipresente, sabe? Assim, o mundo pegando fogo, 200 mil planetas, ele vai querer saber o que estou fazendo no banheiro? É esse tipo de pensamento limitante. Hoje em dia eu me relaciono muito mais com a questão da natureza, que permeia tudo, que passa por esse campo do equilíbrio. Porque você é o que você come, você é o que você fala, você vê como você reage. Então, não só no meu caso muito forte por causa da meditação, mas essas terapias curativas, vamos chamar assim, elas não vão te fazer bonzinho. Elas vão fazer você consciente. E a partir da consciência você consegue tomar atitudes e gerar melhor a sua vida, não é assim? Exatamente. Mesmo porque o bonzinho, em geral, é o malzinho. Tem a né? sombra, né? E no campo aparece tudo. Tudo. Tem jogo. Tudo. Então, eu estava semana passada fazendo um online com o Sam Stork, que é um juiz de direito e que usa as constelações no judiciário de uma forma maravilhosa, é muito bonito de ver. E durante as constelações, aparece muito claramente isso que a gente está falando. Não tem como enganar o campo. Do nada, a pessoa vai lá chorando, porque eu sou vítima, porque tudo me acontece, sou uma boa pessoa e tal. Aí ele falou assim, tá faltando alguém aqui. Eram 2 abortos que ela tinha feito. Então, e apareceu ali. E o constelador, como é que ele ia saber daquilo? É isso que a gente chama de postura fenomenológica. Ele percebe que algo está faltando. E ele percebe no corpo dele como se algo tivesse sido arrancado, vamos dizer assim. E ele pergunta, porque o constelador, ele é um investigador. Ele está ali, ele não é a pessoa que sabe das coisas. Muitas vezes a gente está olhando para o campo e a gente não está sabendo o que é aquilo lá. E a gente bota um representante para aquilo que a gente não está sabendo o que é. E aquilo vai surgindo, vai vindo essa consciência. E ele perguntou para a cliente, você fez algum aborto? Ela falou, fiz. Aí bota o representante, até que as coisas começam a entrar em paz. E aí a vida toma outro rumo, porque há um lugar no coração, é um reconhecimento de que algo foi feito. E as coisas começam a entrar em paz. Essa postura do constelador, ela não cria desconforto com certas religiões? Sim, sim. E como é que a constelação familiar é vista por alguns? Qual o feedback que vocês têm nesse sentido? Então, existe um movimento de impedimento para que a constelação seja reconhecida e existe um movimento que comprova que a eficácia é muito grande. E nesse momento agora no Brasil, existem pessoas que estão levando a constelação para o nível que ela deveria ocupar. E o Dr. Sam é um dos que está à frente dessa causa de regulamentar, porque a gente vê na prática. Ele disse que durante o trajeto todo que ele vem trabalhando com constelação,
ele tem visto que a redução do número de processos, porque há a utilização das constelações antes do julgamento, vamos dizer assim. E as coisas começam a ficar em paz. Eu assisti uma constelação onde o pai queria a guarda do filho, porque ele ainda tinha rixas com a mãe. E durante a constelação foi mostrado que aquilo que aquele pai estava querendo fazer ia ser altamente prejudicial para o filho. E o constelado conseguiu dar um lugar àquilo no coração, e os representantes, foi muito bonita a constelação. Houve um alinhamento na ordem, no pertencimento, na troca. Os 3 pilares ficaram em paz. Então, é isso que se busca. E aí o processo que ia para julgamento... Chegou num bom termo. Ele desistiu do processo. Que ele falou, ok, entendi, tá bom. Isso. É isso aí. A gente estava falando há pouco tempo sobre a interferência do filho na posição do pai e tal. Mas se o filho percebe que existem posturas da parte dos pais questionáveis, né, que ele questiona, que ele discorde, cabe ao filho procurar a constelação ou mostrar aos pais que existe um caminho alternativo, porque assim, geralmente o que acontece? A mãe está formatada daquele jeitinho, né? O pai ou a mãe estão formatados daquela forma. Aí você tem uma outra geração aqui de 20 anos depois que enxerga o mundo de outra forma, completamente diferente dessa posição. E aqui existe um conflito. E esse conflito é áspero. Essa figura dos filhos, buscam a constelação e aí ele interfere nisso, ou ele não interfere em nada, ele só vive em paz aqui no mundinho dele. Eu ia te perguntar, que idade tem esse filho? Entende? Ele ainda vive sob a tutela dos pais? Por exemplo, ou sim. ele já está cuidando da vida dele? Digamos, vamos enxergar os 2 casos, porque a gente pode estar falando para 2 casos. Sim. Né? Vamos pegar o primeiro caso de filhos que vivem com os pais. E que estão gerações completamente diferentes, a mãe, digamos, né? A mãe ou o pai querem impor de uma forma, o filho pensa de outra forma, e aqui no meio tem um conflito, e ambos estão certos e ambos estão infelizes, e está uma zona. Então, nesse caso, ele ainda vive com os pais. Ele está sofrendo porque ele não consegue participar de um ambiente tóxico, onde os pais se acusam, eles estão em conflito, e isso reflete nele. Ele procura a constelação para olhar para a vida dele. Desvincular. Ele procura para olhar para a vida dele, porque com 20 anos ele já está podendo olhar para frente. Deixar a casa dos pais. E na visão que o Hellinger nos traz, ele diz, com os pais no coração e fisicamente longe. Vai cuidar da tua vida. É melhor para ti. Então, se ele vê que os pais estão sofrendo, ele pode sinalizar sim e dizer, olha, existem outros caminhos para que vocês resolvam as questões de vocês. Mas eu não vou interferir nisso, não me cabe isso. Cabe a mim? Cabe a mim cuidar da minha vida. Ele vai buscar um caminho para resolver a vida dele. Nesse trajeto, provavelmente numa constelação, vai aparecer o conflito dos pais, vai aparecer o que causa esse conflito entre os pais. Às vezes é um ex-parceiro ou dela ou dele que a relação terminou ruim e um dos dois está entrando nesse lugar. Então, existem muitos fatores que podem estar causando esse conflito dos pais. Talvez ele olhando para a vida dele e resolvendo a vida dele, talvez apareça alguma coisa ao longo que possa ajudar os próprios pais, né? Resolver os seus conflitos, Eduardo Salino? Eu recomendo fazer mais de uma vez. Não, isso não tem fim, porque o próprio Bert Hellinger, aos 92 anos, antes de falecer,
estava resolvendo conflito com a mãe dele. Sim. Imagina uma cebola enorme. Você vai descascando. Vai descascando. E tem mais, e tem mais, e tem mais. Então, todo dia. Não sei quantas vidas a gente precisa para resolver nossos problemas e nos iluminarmos, né? Mas é um trabalho diário e quem entra nesse caminho é muito legal, porque a gente assiste um filme, já começa a perceber as coisas. A gente anda na rua, vem o cara estressado no trânsito, a gente olha e já começa a perceber o perfil, não é que começa a ver do outro, começa a ver na gente o que a gente faz de igual. É como quando uma certa ocasião eu aprendi a pintar alguma coisinha e tal, e meu professor lá, meu mestre lá, ele falava, você tem que aprender a enxergar luz e sombra, né? No caso de vocês, você começa a enxergar de outra forma, e não só essa coisa achatada que a gente vê todos os dias. E a gente fala que a constelação é como uma cirurgia, e é uma cirurgia. E muitas vezes a pessoa acha que vai sair saltitante, leve, faceira da constelação, e não. Ela sai de lá, ela precisa ficar quieta. Ela precisa entrar em contato com tudo aquilo que foi trabalhado, ela precisa deixar assentar, ela precisa deixar curar. E cada um tem um tempo. Tem pessoas que é instantâneo, ok, já vi, tá bom, mas outras vezes não. Tanto que a gente, o Dr. Sami, ele fala, eu sempre aconselho fazer a constelação 2 meses antes do julgamento. Porque há um tempo de processamento. Uhum. Não é instantâneo, muitas vezes. Um diagnóstico, sim, você faz um diagnóstico de alguma situação pontual, tudo bem, ali você vê e você que toma a decisão final. Nós temos uma cliente que ela já tinha profissão, não sei, queria fazer um curso de psicologia. Aí a gente botou essa questão no campo, como é que seria para ela e tal, e o campo mostrou que ia ser barra pesada, que talvez até o relacionamento dela fosse terminar em função disso. E ela falou, ok, eu vou fazer. E foi o que aconteceu. Foi super difícil, ela está sobrecarregada, o relacionamento foi para o brejo, mas ela decidiu que ela ia fazer. Mas ela está feliz. E ela está feliz com isso. Então, quando você resolve essas questões do passado, que a gente está sempre mexendo nos baúzinhos antigos, né? Isso reflete no agora. Sim. Né? E para frente. E para frente. Para frente, mas alguns pregam que o para frente a Deus pertence, né? O que a gente tem é o agora. O que eu quero dizer é o seguinte, tu resolvendo teus problemas agora, teus filhos não vão precisar passar por esses problemas. Opa, de novo, por favor, como é que é? Tu conseguindo resolver as tuas questões, tá? Os teus filhos, os teus descendentes não vão precisar resolver essas questões, porque já estão resolvidas. Porque a gente vem de uma carga hereditária. A gente é hoje tudo o que foram nossos ancestrais. A gente está aqui, a gente é a bola da vez. Tá? Então, se eu consigo... Pois é, cara. Dia desse eu estava conversando com alguém, e aí a pessoa falou assim, cara, eu não sei por que acontece com a minha família, que dá tudo errado. Tudo errado. Se eu pegar lá no tataravô, ele ia e patinava. Aí ficou na situação crítica de vida. E aí meu avô e tal, e aí minha mãe, e eu tô no mesmo lugar, patinando, eu tenho que resolver alguma coisa que eu não sei o que... Essa pessoa falando para mim assim, parece que é uma coisa espiritual que tá ali sobre a gente e que a gente estuda, a gente faz o quê, a gente tenta fazer o quê, aí vai até taxiando e na hora de decolar, não decola. São esses problemas que eles podem ser buscados e pesquisados e resolvidos? Sim. Existe um movimento dentro da constelação que é a fila ancestral. Fila ancestral. Então, a gente faz a constelação, bota um representante para você, um para o seu pai, um para o seu avô, um para o seu bisa, para o seu tátara, e o outro representando o que se segue. E ali a gente vê muita coisa de conflito, de o que a gente chamou de amor interrompido.
E a constelação começa a se processar ali. E o constelador vai trazendo mais um representante, enfim. Sempre para fazer o amor restabelecer o seu fluxo. E é muito bonito. E a coisa fluir. Por exemplo, existe um recurso que a gente chama de genograma, que é nada mais, nada menos do que a tua história. Você, teus pais, teus irmãos, o cachorro que fez parte da tua família, a pessoa que foi tua babá, tudo aquilo que foi importante. Você começa a mapear. E você vai mapeando e vai conhecendo a história de vida do que morreu, o que trabalhou, sucesso financeiro, e casamentos, separações. E você vai começando a identificar padrões repetidos ali. E a partir Padrões repetidos, né? Sim, começa a enxergar aqui, pô, até tá que você comigo? chega num momento em que algo ou alguém foi excluído. E essas leis foram burladas, vamos dizer assim, não conscientemente. Uhum. E quando você consegue restabelecer esse fluxo, olhar para aquilo, porque a ciência já nos diz que o simples fato de nós observarmos algo já muda algo naquele A observar, forma de você... né? Imagina quando a gente pode deixar aquele algo processar, se relacionar. E é muito bonito isso. É difícil ter essa consciência? É difícil chamar... Porque, assim, aquilo que a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Que você está consciente, foi você que disse, né? Está consciente, mas inconsciente. Sim, consciente, mas inconsciente. É difícil alcançar essa consciência da consciência? Não é que seja difícil. Tem que ter vontade. Entendi. Tem que querer. Porque a gente começa a encontrar um espaço de muita paz, de muita tranquilidade, quando a gente consegue identificar os botõezinhos que acionam essa ou aquela reação em nós. Porque nunca é o outro, é sempre nós. Sim. E quando a gente começa a identificar isso em nós, é como se tirasse um peso de cima. Nossa, mas isso é maravilhoso para a humanidade, né? Sim. Concorda comigo, Eduardo Salino? Eu concordo. Eu queria fazer uma pergunta. Pergunte. Você não precisa falar, eu preciso fazer uma pergunta. Você pergunta. Eu pergunto. É a minha primeira vez aqui. Como é que é o negócio? Tem um podcast do Salino aí no nosso timeline. Você tem que assistir. É uma história fantástica desse cara. Muito bom. Recomendo a todos. A constelação familiar, ela é espiritual? Ela é psicológica? Porque, assim, tem um campo, né? E eu sentia essas coisas e tal. Mas é o quê? Assim, tá entendendo a minha pergunta? Para quem não sabe nada. Eu tava querendo fazer Até essa pergunta, eu que já fiz o negócio de pergunta. O que está acontecendo? Então, o Hellinger, como eu disse, ele teve várias fases na constelação, né? E a última fase ele chamou de movimentos do espírito. Porque não é cognitivo. Porque a nossa razão, muitas vezes, nos diz, é isso, agora entendi. Mas existe o entendimento físico, emocional, e tem algo que não passa pelo entendimento, que quando a gente consegue atingir, O Hellinger é do século XX. Ele viveu no século XX. Sim. Ele faleceu faz pouco Ele estava à tempo. frente do tempo, então, do que a gente está vivendo hoje, porque hoje se fala muito... Sim. 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 Ele teve Ele foi um visionário. Ele é o cara. Tem muita coisa da intuição, né? Eu me lembro do diálogo do Talvez Krishna. ele tenha sido tido como maluco, louco... Como é que foi Em outros tempos seria queimado a na Igreja forma. Católica em relação a... Com certeza. Ele saiu, casou... Casou, depois ele separou, depois ele casou de novo. Ele é mal visto pela Igreja Católica? Assim, Não, tipo... a gente tem padres que fazem. Claro que o ser humano, a gente não pode dizer a Igreja Católica concorda com isso, porque existem aqueles que concordam e aqueles que não, né? Mas a gente tem padres que fazem a formação e que encontram uma forma muito bacana de ajudar os seus fiéis, né?
E assim como tem psicólogos que amam a constelação e tem outros que não querem nem ouvir Isso. falar. Médicos que, por exemplo, a pessoa quer fazer uma cirurgia plástica. Muitos médicos já hoje falam, ok, vamos olhar para isso com um olhar sistêmico, vamos fazer uma constelação. E é muito bacana ver isso aí. E muitas vezes falam, não é o momento agora. Você precisa olhar outras coisas antes. Né? Então, é uma tomada de consciência que não vai ao encontro, muitas vezes, da nossa vontade. Entendeu, Salino? É isso que eu queria falar, que muitas vezes a pessoa vai para uma constelação querendo, vou para lá, vou resolver meus problemas. De repente ela vai enxergar lá coisas que ela não quer ver. Não, mas ela já vai preparada, sabendo que... Então, é exatamente isso. Porque tem que partir dela o interesse e a vontade dele. Isso, então... Às vezes acontece assim, a pessoa vai resolver um problema achando que o problema dela é aquele. Não é. E quando abre... Sempre. O problema não é aquele. É o que está por trás do problema que está originando aquilo. Então, na constelação, ela nos mostra o que está oculto. Aí a pessoa pode enxergar e seguir. Então, assim, na constelação empresarial, por exemplo, o empresário chega para a gente dizendo, estou com um problema que nenhum funcionário para na minha empresa. A alta rotatividade e eu quero resolver isso aí. Aí a gente abre a constelação, primeiro se faz todo um histórico e vai se ver que em algum momento um determinado funcionário não foi tratado com justiça lá dentro. Então, naquele cargo lá, ninguém nunca vai parar até que isso seja reparado. E, às vezes, a forma de reparação é simplesmente dar um lugar àquilo, reconhecer a importância que ele teve. Outras vezes, a situação financeira da empresa está ligada à dificuldade na relação do casal. Outras vezes, está relacionada ao fundador que foi bypassado pelos que vieram depois, né? Ou que foi excluído. Então, é como o Maritone falou, o problema nunca é o problema, é o que ele está atrás do problema. Aí que é. Mas aí, algumas pessoas tendem... eu ouço muitas pessoas falarem assim, eu não quero fazer papel de trouxa. O que eu quero dizer com isso? Fala assim, não, eu vou ser durão, vou ser não sei o quê, porque eu não quero fazer papel de trouxa. Porque ele acha que está aberto a viver essa experiência e mudar, né? Ele vai fazer papel de trouxa, porque ele vai contra tudo aquilo que ele pensava, o que ela pensava antes. Não, eu tenho que ser firme, eu tenho que ser não sei o quê, eu tenho que ser não sei o quê. De repente você percebe um mundo novo que você pode ser mais gentil, mais amoroso, mas de repente na mente anterior dela, ela sendo gentil, ela está sendo trouxa. Sim, porque talvez em algum momento que aquela pessoa tivesse estado vulnerável, algo de não muito bom tivesse acontecido com ela. Ou foi formatada dessa forma. Dessa forma. Só que quando a pessoa vai para a constelação, ela encontra um ambiente de acolhimento. Então, digamos que para a constelação nós somos um smartphone, que você vai lá, vai retirar alguns aplicativos que são ruins, vai instalar uns aplicativos que são bons, ou aprender a usar melhor aquele aplicativo que você tem instalado no seu HD. Sim, é um novo software. Eu posso dizer que a constelação seria uma harmonização do sistema de crença? Também, não é? Exatamente. Baseado na fala dele, que ele falou, a pessoa tem um exemplo interno de ser um empresário durão, porque é assim que foi ensinado, o menino não chora, essas bobagens todas, e aí depois ele vê que ele pode ser um pouco mais vulnerável, deixar um pouco mais de ar entrar e... E quanta força ele ganha com isso? Quanta força ele ganha com isso. Mas aí nesse caso de uma constelação empresarial, fala? Sim. Constelação empresarial, você precisa também trazer seu time para dentro do negócio, né? Porque às vezes você está com essa, né, oxigenando você, tentando oxigenar a empresa, mas se você não oxigenar o time também, mostrar para elas que você quer mudar a forma de
de levar as coisas, não vai adiantar nada, porque você vai ter no grupo de funcionários ali, ou dentro do grupo, uma pessoa que é a laranja podre, a famosa laranja podre. Mas ele vai entender. Isso. Pode falar. Não, porque a mudança que ocorre no líder, ele vai contagiar os outros e o líder vai ter discernimento para saber quem é a laranja podre. E ter coragem de excluir aquela laranja. E às vezes, na visão anterior, era uma laranja podre. Depois ele vai ver outra laranja. Com certeza. Aí vai começar a aparecer mais. Né? E ele vai pensar, por que é que eu estou atraindo uma pessoa desse tipo? O que é que eu tenho que aprender com isso? É que nem relacionamento. Você pega um padrão de namorada, né? Isso, e repete aquele padrão. Repete aquele muito comum. Muito comum. Muito comum. Então, você acredita no amor a 100%? Sim. Sim. Você acredita no amor a 100%? 100%. Porque é que nem ela falou no começo. Tem um amor à primeira vista, no qual a gente se apaixona e é... Mas não estou falando do amor entre... Não, 100%. O amor na vida, 100%. Tudo que tu tratares com amor, com carinho, e vem aquela emoção de paz e felicidade, esse é o caminho. Qual que é o oposto ao amor? É a falta de amor. Então, as pessoas não existe falta de amor nas pessoas. Elas estão, na sua opinião, elas estão rotuladas a ponto de não sentir amor. Todas as pessoas emanam amor, mas elas estão rotuladas de alguma forma que elas não conseguem expressar o amor? Elas não conseguem ver o amor, conseguem viver o amor, sentir o amor, porque elas estão egoístas, elas estão desconectadas da sua própria essência. Porque a essência de todos nós é amor. Nenhum de nós é desprovido de amor. Uhum. A gente só está olhando para o lugar errado. A constelação nos ajuda a olhar para o lugar certo. Entendeu? O amor é possível. Sim. O amor é possível, não é o amor de homem, mulher, o amor, amar as pessoas, o mundo ser melhor. Falei bonito? Exatamente, o mundo. Não, é aquela questão que o Buda falou. Para mim, a existência é a natureza. Quantas pessoas andam por esse Rio de Janeiro aqui e não percebem a beleza natural que tem nisso aqui? Sim. Então, quando percebe isso aí é amor. Consegue enxergar. Pois é, mas as pessoas estão tão conectadas com uma coisa do palpável, do que eu preciso, eu tenho, eu vou, não sei o que, eu tenho que ter 3 milhões na conta, senão eu vou estar infeliz, perdi 100 mil dos 3 milhões, estou infeliz, eu vou morrer, que elas não percebem mais isso. E o mundo tem condicionado as pessoas a viver assim, né? Eu preciso ter dinheiro, preciso ter um carrão, nossa, meu carro é do ano retrasado, não serve mais. E aí você esquece das pessoas e... Pois é, mas o dinheiro e pisa nas pessoas para poder... Mas o dinheiro vem como a consequência daquilo que você acrescenta à vida do outro. Mas as pessoas não têm consciência disso, parece. As pessoas parece que não têm consciência. É passar por cima, atropelar as outras para poder alcançar alguma coisa que... Tem uma figura que eu acompanho na rede social, o Jacob Patrick, ele fala assim, você nunca vai estar satisfeito se você não tiver... Mais ou menos isso que ele fala. Você nunca vai estar satisfeito se você não tiver, nesse momento, feliz, satisfeito. Você constrói hoje a sua felicidade de amanhã, né? O momento. Amanhã vai estar feliz estando feliz hoje, estando vivendo o momento agora. E o que eu tenho percebido assim, é que lá na frente eu vou estar feliz, porque só que lá na frente não existe. O que existe é o agora. Só que o agora a pessoa está preocupada com resolver o que foi anteontem. Que o Salino me fez mal, então eu estou chateado com... E aí não dá tempo de resolver o agora que está acontecendo. E aí vira uma bola de neve que você não está feliz porque não conseguiu fazer ontem e não vai estar feliz porque hoje você não está preocupando com amanhã. Porque você está preso na circunstância. No que está acontecendo. Desprenda da circunstância. Exatamente. Isso. O que é circunstancial, em geral, é descartável. Uhum. Então, quando você fica... Porque você tem duas formas de olhar as coisas, né? Ou o positivo ou o negativo. Teu foco
Está no problema ou está na solução? E aí você falou, no ontem e no amanhã, gente, o que a gente tem é o agora. A pandemia trouxe muito isso para a gente. E para nós, empresários do ramo de eventos, foi fantástico. De uma hora para outra, 10 eventos, puf, cancelou tudo. E agora? Eu morro porque acabou minha fonte de renda ou eu me reinvento? Sim. Né? Vou me reinventar. E o que a gente tinha era só o momento presente para continuar a nossa jornada. E a gente olhou e falou assim, ok, o momento presente é esse, vamos arar a terra, vamos viver o que a gente tem aqui, né? Os problemas vinham, claro, muita gente sofreu com isso. Teve gente que se matou. No primeiro instante. Não Teve é? umas 500 mil pessoas que morreram sem vacina. Exatamente. Sim. E tem outras que morreram por causa da vacina. Então a gente nunca sabe o que tem. Mas o sistêmico diz, você tem agora já tem o que virá. Então você tem esse momento agora. Use-o da melhor maneira possível. Exatamente. Pois é. Gostei demais desse 107 podcast de hoje que está aí na nossa timeline, que você vai acompanhar todos os dias, a hora que quiser. Está com a gente aqui terminando esse podcast o Maritônio Colau, empresário, ele é constelador. Isso. Constelador da constelação familiar, que no conteúdo todo, na íntegra do nosso conteúdo, você vai entender direitinho como é que funciona e é super legal e mexe um pouco com a gente, mexe muito com a gente, eu tenho certeza, porque eu fazendo aqui o conteúdo aqui, gravando, já tá assim, você já fica mexido, querendo mexer num monte de coisa lá que tá lá nas gavetinhas, então vale a pena assistir a íntegra aí do nosso trabalho. Colau, valeu. Ok, Ângelo, obrigado aí pelo convite, por poder participar e poder falar um pouquinho de constelação. Porque muitos me perguntam assim, pô, mas tu faz isso por quê? Para ganhar dinheiro? Para ter outra fonte de renda? Você faz isso para ganhar dinheiro? Não, eu faço porque a partir do momento que eu comecei a viver isso, é a questão de compartilhar conhecimento. É dar ao outro a possibilidade de sentir o que eu senti quando eu fiz. Gente, isso é o tal do amor, né? Exatamente. É o tal do amor. Você não Exatamente. cobra. Tá? Isso é muito bonito de ouvir, né? Num mundão desse, cheio de gente que está precisando ouvir isso. Você não precisa fazer as coisas pro retorno financeiro. Isso. Nossa Senhora. Eu tô gostando de fazer podcast, sabe? É emocionante. Porque é emocionante mesmo. Porque a maioria das pessoas, em geral, e eu me incluo nisso, eu pensava muito em, pô, eu preciso fazer alguma coisa. Porque você é formatado, estava acabando, não vai acabar mais. Você é formatado para isso, né? Você precisa ganhar dinheiro, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ganhar dinheiro, você precisa ganhar dinheiro. Lógico, você precisa ganhar dinheiro. Sim. Mas você também pode fazer outras coisas Esse por amor. dinheiro pode vir de uma forma Isso. bonita. É. Nossa, isso é muito legal. Tá. Lógico que eu vou te dizer, não, vai ter o presencial, vai ser de graça. Não, porque Não, a gente você tem custo. tem custos, exatamente. Mas você não quer enriquecer Exatamente. com é E isso. aí a gente entra naquela questão do pilar do equilíbrio. Né? Uhum. Então, tudo tem que estar em função do equilíbrio, do todo, né? E é isso, mas é um momento, assim, de compartilhar muito bonito e a gente está agradecendo a oportunidade de estarmos aqui falando um Você ainda pouquinho vai daquilo falar? que nos... E aí, Salinho, você ainda vai falar, Rosa? Eu tô deixando você no final. Gostou? Gostei muito, agradeço o convite. E eu curto muito constelação, foi um prazer conhecer vocês. E é sempre bom estar com meu amigo Ângelo aqui, que está saindo um maravilhoso... É apresentador que eu chamo? Não, sou um amigo aqui na mesa de... Maravilhoso amigo. É isso mesmo. Valeu, Salino. Obrigado por ter vindo, por estar participando aqui com a gente com o 107 Podcast. Rosa, Diga. manda uma mensagem para quem está escutando sobre amor. Aí a gente já encerra, hein, Bernardo? Quando ela terminar de falar, você pode pôr a vinheta e encerrar, porque já está encerrado o assunto. O amor é a mola da vida. E quando a gente consegue... Vamos fazer de novo. Eu quero que a Rosa olhe para a câmera, que você vai falar pro cara que está assistindo a gente lá. Vai. O que é o amor, Rosa? O amor é a mola mestra da nossa vida. Nós viemos a este mundo pelo amor,
pelo amor nós o deixaremos. E quando nós conseguimos viver com a consciência desse amor, nós deixamos as picuinhas de lado e temos uma vida muito mais leve, muito mais proveitosa e conseguimos acrescentar algo à vida do próximo, que nada mais é do que nós mesmos. Então é isso. Valeu, obrigado. Valeu, Colau. Muito obrigada. Muito bom estar com vocês. É nóis. Vamos fazer de novo, hein? Vamos fazer mais um, hein? Adorei. Aí tem que ir participar.